O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 262, parte 2. Judas Iscariotes pede ajuda de Maria. Jesus sai. Maria e Susana se inclinam para observar o tecido que está no tear. Maria se assenta com as mãos no colo, ficando um pouco encurvada. Ela também deve estar rezando. Maria de Alfeu fica, logo cansada, para continuar observando o trabalho e vai sentar-se no canto mais escuro e logo pega no sono. Susana fica pensando em imitá-la. Então ficam acordados Maria e Judas Iscariotes. Ela muito concentrada em seus pensamentos e ele que olha para ela com os seus olhos bem abertos, não a perdendo de vista. Finalmente ela se levanta e se aproxima lentamente. Ele se levanta e se aproxima lentamente dela sem fazer barulho. Não sei porquê, mas assim mesmo a sua indiscutível beleza me faz pensar em um felino ou em uma serpente que se aproxima da presa. Talvez seja a antipatia que eu sinto por ele que me faz vê-lo sempre traiçoeiro e cruel, até em seu modo de andar. Ele a chama em voz baixa. Maria. Que queres de mim, Judas? Pergunta Maria e olha para ele com um suavíssimo olhar. Eu gostaria de falar-te. Fala, eu estou te ouvindo. Aqui não. Eu não gostaria de ser ouvido. Não gostaria de sair um pouco lá para fora comigo? E lá está escuro. Então vamos. Mas tu estás vendo? Todos estão dormindo. Podíamos, pois, falar aqui mesmo, diz a Virgem. Mas ela se levanta e sai em primeiro lugar, indo encostar-se em uma sebe alta e florida. Que queres de mim, Judas? Torna ela a perguntar, fitando friamente o apóstolo, que se sente um pouco perturbado e parece estar com dificuldade de encontrar as palavras. Estás sentindo-te mal? Ou terás feito algum mal e não sabes como dizê-lo? Ou talvez estejas te sentindo prestes a fazer o mal e achas difícil confessar que estás tentado? Fala, meu filho. Como já cuidei de tua carne, cuidarei da tua alma. Dize-me, o que é que te perturba? E eu, se puder, te tranquilizarei. Se eu não o puder fazer sozinha, irei dizê-lo a Jesus. Ainda que tivesses pecado muito, ele vai te perdoar. Se eu pedir perdão para ti, o próprio Jesus te perdoaria imediatamente. Mas talvez dele, do mestre, te envergonhes. Eu sou sua mãe e não causo vergonha. Sim, não causas vergonha não, porque és uma mãe tão boa. És realmente a paz entre nós. Eu me sinto muito perturbada. Eu tenho um péssimo caráter. Um péssimo caráter, Maria. Eu não sei o que tenho no sangue e no coração. Às vezes eu não sei controlá-los. E nesses casos eu faria as coisas mais estranhas. As piores coisas. Mesmo estando perto de Jesus, não consegues resistir a quem te tenta? Nem assim. E eu sofro com isso, podes crer. Mas assim é. Eu sou um infeliz. Eu rezarei por ti, Judas. Não basta. Eu farei que rezem por ti sem dizer por quem, e a oração que eu peço aos justos. Não basta. Farei que as crianças rezem a tantas delas que vêm a mim no meu jardim, como passarinhos à procura de sementes, e as sementes são as carícias e as palavras que eu lhes dou. E eu lhes falo de Deus, e eles, inocentes, preferem isso aos seus jogos, às histórias. A oração das crianças é agradável ao Senhor, mas nunca como a tua. Mas não basta mesmo assim. Direi a Jesus que ele ore ao Pai por ti. Também não basta ainda. Não, mas do que isso? Não existe. A oração de Jesus vence até os demônios. Sim, mas Jesus não rezaria sempre. E eu voltaria a ser o que eu era. Jesus sempre está dizendo que um dia ele se irá embora. Eu devo pensar como haverá de ser quando eu ficar sem ele. Jesus agora quer mandar-nos evangelizar e eu tenho medo de ir com este meu inimigo em mim, que sou eu mesmo, para espalhar a palavra de Deus. Eu gostaria de me ter preparado para esta hora.
Mas, meu filho, se achas que nem mesmo Jesus consegue, que queres que eu faça? Tua mãe, deixa-me ficar um pouco de tempo contigo. Contigo estiveram os pagãos e as meretrizes, eu também posso estar. Se não queres que eu esteja tu onde tu moras, à noite eu irei dormir na casa de Alfeu e de Maria de Cleofas, mas o dia passarei contigo, com as crianças. Das outras vezes eu procurei agir por mim mesmo, e fiquei pior. Se eu for para Jerusalém, lá tenho muitos amigos maus e nas condições em que me encontro, sempre que me cria esta situação, eu me torno objeto de escárnio para eles. Se vou a outra cidade, a mesma coisa, e a tentação do caminho se acende em mim junto com esta que eu já tenho. E se eu vou para Queriote, para perto da minha mãe, a soberba logo me escraviza. Se eu vou para a solidão, o silêncio me dilacera, fazendo-me ouvir as vozes de Satanás. Mas em tua casa, em tua casa, eu já sinto que vai ser diferente. Deixa-me ir para lá. Dize-o para Jesus que ele permita. Queres tu que eu me condene? Tens medo de mim? Ficas olhando para mim com este olhar de gazela ferida e que não tem mais força para fugir dos seus atacantes, mas eu não te atacarei. Eu também tenho uma mãe. Te amo mais que a minha mãe. Tem piedade de um pecador, Maria. Olha, eu estou chorando aos teus pés. Se tu me rejeitas, isso poderia ser a minha morte espiritual. E Judas chora de verdade aos pés de Maria, que olha para ele com um olhar de piedade e de angústia, um olhar meio de medo. Ela está muito pálida, mas apesar de tudo, ela dá um passo à frente, pois ela se havia jogado sobre a sebe para escapar de Judas, que ia se aproximando dela demais, e põe uma mão sobre os cabelos trigueiros de Iscariotes. Cala-te, que não te ouçam, eu falarei a Jesus e se ele quiser irás para minha casa. Com o julgamento do mundo eu não me preocupo, ele não lesa a minha alma, eu só teria terror de estar sendo culpada diante de Deus. A calúnia não me deixa indiferente. Mas eu não serei caluniada, porque toda Nazaré sabe que sua filha não é nenhum escândalo na cidade. E depois aconteça o que acontecer, o que me preocupa é que te salves a tua alma. Eu irei a Jesus, fique em paz. E ela se envolve em seu véu branco como um vestido, e se dirige, ligeira, para um caminho que vai para o cômodo coberto de oliveiras. Procura o seu Jesus e o encontra absorto em profunda meditação. Meu filho, sou eu, escuta-me. Oh, minha mãe, vieste rezar comigo? Que alegria, que consolo me dás. Por que, meu filho, estás cansado em tua alma? Estás triste? Dize-o à tua mãe. Cansado, como disseste, e aflito, não somente pelo cansaço e pelas misérias que eu vejo nos corações, mas pela persistência em seu estado por parte daqueles que são os meus amigos. Mas eu não quero ser injusto com eles. Só um deles é que me cansa, e é Judas de Simão. Meu filho, é dele que eu vinha falar-te. Ele fez algum mal? Ele te fez sofrer? Não, mas me deu dó, que eu teria de visto como se eu tivesse visto um leproso. Pobre filho, como ele está doente em sua alma. E tu tens dó dele? Não tens mais medo dele? Há tempo tu o tinhas. Meu filho, a minha piedade é ainda maior do que o meu medo. Eu gostaria de ajudar-te a salvar a sua alma. Tu podes. Tu tudo podes e não tens necessidade de mim, mas tu dizes que todos devem cooperar com o Cristo em redimir. E este filho está tão necessitado de redenção. Que devo fazer mais do que eu já estou fazendo por ele, mãe? Tu não podes fazer mais do que fazes, mas poderás deixar-me agir. Ele me pediu que o deixasse ficar em nossa casa, porque lhe parece que lá ele poderia livrar-se do seu monstro. Tu estás sacudindo a cabeça? Não queres assim? Eu lhe direi. Não, minha mãe. Não é que eu não queira. Eu sacudo a cabeça porque sei que isso é inútil. Judas é como alguém que está se afogando e que, mesmo percebendo que vai afogar-se, rejeita por orgulho a corda que lhe jogaram, para puxá-lo para a margem. De vez em quando, ele, tomado pelo terror de afogar-se, procura e pede ajuda, mas depois a rejeita e quer agir por si mesmo. E sempre vai ficando mais pesado por causa da água lamacenta que engole. Mas, para que não se diga que eu deixei de experimentar um remédio, então que também isso se faça, pobre mãe. Sim, pobre mãe, que te submetes por amor de uma alma ao sofrimento de teres como vizinho alguém que te faz medo.
Não, Jesus, não digas isso. Eu sou uma pobre mulher, pois estou ainda sujeita às antipatias. Censura-me, eu o mereço, mas não é por outro motivo que eu sou uma pobre mulher. Oh, se eu pudesse devolver-te Judas espiritualmente curado, dar-te uma alma e dar-te um tesouro. E quem dá tesouros não é pobre, meu filho. Posso ir dizer a Judas que sim, que tu o permites, tu mesmo o disseste. Tempo virá em que tu dirás como é difícil ser mãe do Redentor. E já o disse uma vez, por causa da Agri. Mas que vale mais uma vez? A humanidade é tão grande, e tu de todos és o Redentor. Meu filho, assim como eu tive em meus braços aquela pequenina para levá-la a receber a tua bênção, deixa que eu tenha em meus braços Judas para trazê-lo para receber tua bênção. Minha mãe, ele não te merece. Meu Jesus, quando tu estavas titubeando em dar ou não, traziam Marzian a Pedro, eu te disse que aquilo o teria alegrado. E não podes negar que Pedro se renovou a partir daquele momento. Deixa-me agir assim com Judas. Seja, pois, como tu queres, e que sejas bendita esta tua intenção de amor para comigo e para com Judas. Agora vamos rezar juntos, minha mãe, é tão doce rezar contigo. E o pôr do sol apenas havia começado quando revejo a partida da casa que os havia hospedado. João de Endor com Hermasteu se despedem de Jesus logo depois de terem chegado à estrada. Maria, porém, com as mulheres, continua junto com o filho indo por um caminho por entre as oliveiras das colinas e vão conversando. E naturalmente os assuntos são os fatos do dia. Pedro diz: aquele Filipe é um grande doido. Em certos momentos chegava a renegar sua mulher e a filha, se não o chamávamos à compreensão do que é razoável. Esperamos, porém, que ele persevere no arrependimento atual e não torne de novo a agarrar-se com aquele mau humor dele para com a mulher. No fundo, é pelas mulheres que o mundo vai para frente, diz Tomé, e muitos se riem de sua saída. É mesmo, é verdade, mas elas são mais imundas do que nós. E responde Bartolomeu. Mas deixa disso. A respeito do que é imundo, nós também não somos uns anjos. Aí está, eu gostaria de saber se depois da ressurreição vai continuar a ser assim para a mulher. Somos ensinados a honrar a mãe, a ter maior respeito para com as irmãs, para com as filhas, as tias, as noras, as cunhadas e depois maldição de cá, maldição de lá. No templo não, aproximar-se delas muitas vezes não. Eva pecou? Certamente, mas Adão também pecou. Deus deu a Eva o seu castigo e é bem severo, não basta? Ora, também a mulher, até por Moisés, foi considerada impura, mas ele, sem as mulheres, teria morrido afogado. Mas tem paciência, Bartolomeu, pois eu te quero fazer-te lembrar, ainda que eu não seja doutor como tu, pois sou apenas um ourives, que Moisés cita as impurezas carnais da mulher a fim de que nós a respeitemos, e não para amaldiçoá-la. E a discussão pega fogo. Jesus, que estava à frente justamente com as mulheres, com João e Iscariotes, vira-se e intervém. Deus tinha diante de si um povo moral e espiritualmente informe, contaminado por contatos com idólatras, e queria fazer dele um povo forte no físico e no espírito. Ele lhe deu como preceitos as normas saudáveis para a robustez física, e também saudáveis para a honestidade dos costumes deles. Ele não podia agir de outro modo para refrear as concupiscências masculinas, a fim de que os pecados pelos quais a terra foi submersa e foram queimadas Sodoma e Gomorra não se repetissem mais. Mas no tempo futuro a mulher redimida não será oprimida como é agora. Continuarão as proibições de prudência física, mas serão tirados os obstáculos para a ida delas ao Senhor. Eu já lhes estou tirando pouco, a fim de preparar as primeiras sacerdotisas do tempo futuro. Então haverá mulheres sacerdotisas? Pergunta Felipe, meio assombrado. Não me entendais mal. Não serão sacerdotisas como os homens, mas não consagrarão, nem administrarão os dons de Deus, os sacramentos, que vós,
por enquanto não sabeis fazer. Não podeis saber, mas pertencerão à classe sacerdotal do mesmo modo, cooperando com os sacerdotes para o bem das almas de muitos modos. Elas pregarão? Pergunta incrédulo Bartolomeu. Como minha mãe já está pregando. Farão peregrinações apostólicas? Pergunta Mateus. Sim, levando a fé até muito longe, e devo dizê-lo com mais heroísmo do que os homens. Elas farão milagres? Pergunta rindo-se Iscariotes. Algumas farão até milagres, mas não vos baseis no milagre como se ele fosse a coisa essencial. Elas, as mulheres santas, farão também muitos milagres de conversões por meio da oração. As mulheres pregando e chegando a fazer milagres? Resmunga Bartolomeu. Não sejais fechado como um escriba, Bartolomeu, que pensas que é a oração. É dirigir-nos a Deus com as fórmulas que sabemos. É isto e mais ainda. A oração é a conversação do coração com Deus, e deveria ser o estado habitual do homem, constante. A mulher, por sua vida mais retirada do que a nossa, e pela sua faculdade afetiva mais forte do que a nossa, e também a de suportar-nos a nós homens, encontra com que enxugar os prantos deles e restituir um sorriso aos seus corações, porque ela sabe falar com Deus e mais ainda o saberá no futuro. Os homens serão os gigantes da doutrina e as mulheres serão sempre as que, com sua oração, sustentarão os gigantes e até o mundo, porque muitas desventuras serão evitadas pelas orações delas, e muitos castigos serão retidos. Por isso elas farão milagres geralmente invisíveis e conhecidos só por Deus, mas nem por isso irreais. Também tu hoje fizeste um milagre invisível, mas certamente real, não foi, mestre? Pergunta Tadeu. Sim, meu irmão. Era melhor torná-lo visível, observa Filipe. Quererias que eu transformasse a pequena em um pequenino? O milagre, na verdade, é uma alteração de coisas já estabelecidas, uma desordem benéfica que Deus permite para atender à oração do homem, a fim de mostrar-lhes que o ama, a fim de convencê-lo de que ele é quem é. Mas visto que Deus é a ordem, ele não viola exageradamente a ordem. A menina nasceu mulher e mulher ficará sendo. Sempre fica sendo. Eu estava muito aflito esta manhã. Não, ela. Eu estava muito aflita esta manhã, suspira a Virgem. Por que a menina não amada não era tua? Diz Susana, e acrescenta. Eu, quando vejo uma desventura em uma criança, digo, ainda bem para mim que não tenho filhos. Não digas assim, Susana, isso não é caridade, eu também poderia dizê-lo, porque a minha única maternidade se deu ultrapassando as leis naturais, mas não digo, porque sempre fico pensando, se Deus não me tivesse querido como virgem, talvez aquela semente teria caído em mim e eu seria mãe deste infeliz. E por isso tenho piedade de todos, porque eu digo, ele teria podido ser meu filho, e como mãe eu quereria que todos fossem bons, sadios, amados e amáveis, porque isso é o que desejam as mães para os seus filhos. Responde docemente Maria. E Jesus aparece, está revestindo-a de luz, enquanto está olhando para ela com os olhares radiantes. É por isso que tens piedade de mim, diz Iscariotes a meia voz. De todos, ainda que fosse do assassino do meu filho, porque eu penso que seria o mais necessitado do perdão e de amor, porque o mundo todo o odiaria, com certeza. Mulher, precisarias cansar-te muito para defender um homem assim, e dar-lhe tempo para se converter. Eu daria cabo dele em primeiro lugar, diz Pedro. Chegamos ao lugar da despedida. Minha mãe, Deus esteja contigo. E contigo, Maria, e também contigo, Judas. Beijam-se e Jesus ainda acrescenta. Lembra-te de que eu te permiti uma grande coisa, Judas. Usa dela para o teu bem e não para o mal. Adeus.
E Jesus com os 12 que ficaram e com Susana vão apressados para o lado do Oriente, enquanto Maria, a cunhada e Iscariotes vão diretamente para a casa em Nazaré. E assim termina a visão Fiat.